Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Um sucesso no YouTube. Gente, são mais de 550 mil inscritos, mais de 110 milhões de visualizações. É o canal da saudade. E olha, eu vou pedir para que todos vocês se inscrevam. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Não se esqueça de acionar o sininho. Sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E lembrando a todos que no rádio eu também estou às 2 da tarde com a sessão da saudade. Sim, 2 da tarde na Rádio Capital 1040M e 77.5 FM. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, nem na hora da sua morte consegui te perdoar. Mãe significa amor incondicional. Mãe significa proteção, apego, afeição, dedicação. Podemos ver isso até com os animais. Até com os animais. Não é difícil ver por aí a proteção e o amor que uma cadelinha dá aos seus filhotes. A cadelinha os protege. A cadelinha não permite que ninguém chegue ali, se aproxime ali dos seus filhotes. Isso é amar. Isso é proteger, até no reino animal. Na verdade, eu estou escrevendo essa carta para mostrar a mãe que eu tive, se é que eu posso chamar de mãe. Essa minha história é a história de um homem que hoje é muito feliz. Sim, eu sou muito feliz. Tenho minha família, tenho meu emprego, vivo confortavelmente, porém amargo uma tristeza muito grande em minha vida. Uma tristeza muito grande em meu coração, que é justamente o fato de não ter tido uma mãe. Tão logo eu nasci, eu fui jogado nos braços da minha avó para que ela cuidasse de mim, para que ela me criasse. Porque minha mãe tinha outras coisas a fazer, ou seja, farra. Sim, farra. Ela acabou engravidando de mim e nunca soube ao certo quem era o pai, quem era o meu pai. E com isso, eu fui levado para a casa da minha avó, que com muito sacrifício me criou da maneira que podia, pois já era uma senhora de idade, com muitos problemas de saúde, além do que muito pobre. Alguns anos depois, minha mãe acabou se juntando a um homem que ela conheceu em um forró e resolveu então ir na casa da minha avó me pegar, dizendo que agora ela iria me criar. E me levou para a casa desse homem com quem ela foi morar. E por insistência da minha mãe, este homem acabou me registrando como seu filho. Ele não era o meu pai. Aliás, como eu disse, a minha mãe nem sabe ao certo, ou não sabia ao certo, quem era o meu pai. Mas, pela sua insistência, o homem acabou me registrando então como seu filho. O desgosto de minha avó foi tão grande por minha mãe ter feito o que fez. Quer dizer, quando deu à luz, quando ganhou o bebê, foi lá e largou, né, para que a minha avó criasse. Agora que o bebê já é um menininho, ela se junta a uma pessoa, vai e pega o filho de volta. Quer dizer, a minha avó sofreu demais. A minha avó sofreu muito porque ela, com todo o sacrifício, criou aquele bebê, que agora era um menininho. E ela o amava demais, que era eu no caso, o seu neto. Minha avó, mas sofreu tanto, que alguns meses depois acabou falecendo. Veio a falecer de tristeza por tudo o que a minha mãe fez. E então, a partir da morte da minha avó, a partir do momento em que minha mãe me pegou de volta, agora para morar com ela, com este homem, eu percebi que a minha vida
seria muito sofrida. Eu passei a morar ali com os dois. E foi justamente quando eu comecei a passar os piores momentos da minha vida. Com a minha avó, podíamos ser pobres. A minha avó, com os problemas de saúde dela, com o peso da idade, mas ela me tratava com amor, ela me tratava com carinho. Agora, morando com a minha mãe e já sem a minha avó, aquele homem que por direito, por ter sido obrigado pela minha mãe a me reconhecer como filho dele, quer dizer, ele seria o meu pai. Junto com a minha mãe, eles me maltratavam. Faziam com que eu limpasse a casa, lavasse a louça, e isso com apenas 6 anos de idade. Isso mesmo, 6 anos de idade, enquanto os dois ficavam bebendo, fumando dentro de casa. E trabalhar só quando realmente precisavam. Agora, uma coisa que eu faço questão de registrar e que me marcou muito, que me traumatizou demais. Eles tinham coragem de fazer sexo na minha frente e sem o menor constrangimento. Eu ali, ainda menino de 6 anos, e os dois ou na cama ou no sofá da sala, os dois fazendo sexo. Os dois faziam sexo na minha frente. E não foram poucas as vezes que eu presenciei aquele que pelo documento era meu pai, não só fazendo sexo com a minha mãe, mas em algumas vezes batendo em minha mãe. Sim, porque ela no sexo, me desculpa dizer, ela gostava de apanhar. É uma coisa horrível que eu estou dizendo, mas a minha mãe pedia para ele bater, porque só assim ela sentia prazer. E não raramente, a minha mãe trazia outros homens para dentro de casa. E eu, com aquela pouca idade que tinha, eu já sabia que estava condenado a viver uma vida sem nenhuma expectativa, sem estudos, pois nem matriculado na escola eu era. Quer dizer, eu fazia as coisas de casa, enquanto aqueles dois, e quando não era ele, o, entre aspas, meu pai, eram outros que vinham em casa, e sem nenhum constrangimento, na minha frente, era aquela loucura toda na cama, no sofá, enfim, em qualquer cômodo da casa. O tempo foi passando. Eu fui me tornando uma criança revoltada e retraída. Uma criança triste e amargurada por tudo que eu vivia dentro daquela casa. Mas foi depois de levar minha primeira surra daquele homem que se dizia meu pai, que eu resolvi que ali eu não ficaria mais. Era melhor viver nas ruas do que dentro daquela casa que mais parecia um antro, um inferno ou um inferninho, como se dava o nome a casas assim de prostituição, inferninho. Eu resolvi um dia fugir para bem longe, para que nunca mais me encontrassem. Eu queria simplesmente desaparecer no mundo. E passei por muitas dificuldades, e passei fome, e passei frio, usei drogas e até roubei para poder comer, para ter o que comer. Mas eu estava determinado, mesmo diante de tudo isso, a vencer na vida. Não faria sentido eu ter saído de casa, daquele lugar medonho, para me tornar um marginal, para me tornar um bandido. Não fazia sentido. Muitas pessoas me ajudaram. Algumas me davam o que comer, outras o que vestir. Algumas me cediam um lugar para eu tomar banho, até que eu consegui o meu primeiro abrigo. E ali, neste abrigo, passei a ser alfabetizado. Tinha um local para dormir e tomar banho. Tinha comida e pouco depois eu consegui o meu primeiro emprego de office boy. Eu tinha aulas no abrigo onde eu fui recolhido. Aulas durante a manhã.
À tarde trabalhava e à noite eu voltava para o abrigo para tomar banho, jantar e dormir. Mas Deus olhou por mim. Ele via o quanto eu havia sofrido e o quanto eu queria crescer na vida. E dia após dia, a minha vitória ia acontecendo. Era-se como a cada dia eu subisse um degrau da vida. Na mesma empresa onde eu comecei a trabalhar como office boy, eu fui promovido para trabalhar na área administrativa. E assim foi até conseguir me tornar, acreditem, membro da diretoria. Cargo esse que eu ocupo há 5 anos. Há 5 anos eu fui subindo até ocupar, e já há 5 anos, um cargo como membro da diretoria. Só que depois disso tudo que eu passei, depois de ter sofrido tudo que eu sofri, eis que no final do ano passado, 30 anos após tudo isso ter acontecido, eu recebo uma ligação na empresa. Uma ligação de uma clínica que cuida de idosos com problemas mentais. E nessa ligação me informaram que minha mãe estava internada naquela clínica e que a toda hora pedia para que encontrassem o filho dela. Ela precisava falar com o filho dela, ela precisava se encontrar com o filho dela. E por fim, através das redes sociais, tinham chegado a mim ali na empresa. Eu conversei com a responsável pela clínica. Aliás, ficamos um bom tempo ao telefone, pois eu contei exatamente tudo o que eu havia passado nas mãos de minha mãe. E a responsável pela clínica disse que ela entendia, ela respeitava a minha opinião e a escolha era minha de visitá-la ou não. Porém, disse que a minha mãe estava muito doente e o melhor seria que eu fosse até lá pelo menos uma única vez para dar a ela essa alegria de, antes de morrer, me rever. Então eu disse para a responsável da clínica que eu iria pensar no assunto e desliguei o telefone. Por que eu daria essa alegria à minha mãe, se ela nunca quis ser minha mãe? Por que eu deveria visitá-la nesses últimos momentos de vida dela, se na verdade, de verdade mesmo, eu não a reconhecia como minha mãe? Porque somente agora, nos minutos finais de sua vida, ela queria saber de mim. Por que eu a visitaria se ela me abandonou completamente quando eu nasci? Por que eu faria alguma coisa por ela agora, sendo que a única coisa que ela fez por mim foi me traumatizar, foi me levar a morar com ela, me tirando da minha avó, que por causa daquela atitude dela acabou vindo a falecer de tristeza, de solidão. Minha avó, sim, veio a falecer pedindo que eu estivesse com ela, ao lado dela. Mas a minha mãe, nem nessa hora, me levou para ficar com a minha avó. Mas me obrigou a assistir aquelas cenas que até hoje eu lembro e sinto nojo, sinto ódio, sinto revolta. Aquelas cenas em que ela e o meu padrasto, mas que pelo papel era meu pai, e pedia para que ele batesse, e aquela loucura que virava, e quando não era ele, era com outras pessoas. Quer dizer, nessa hora ninguém pensava em mim, que era uma criança, era um menino de 6 anos, de 7 anos. Ninguém estava preocupado se aquilo era um absurdo para uma criança ser obrigada a assistir. E agora,
nos seus momentos finais. Ela quer o filho, que eles encontrem o filho. Quer me ver? Não, sinceramente não. Eu decidi simplesmente esquecer esse assunto. Não visitei minha mãe. Não fui vê-la pela última vez. E se vocês querem saber, não me arrependo por isso. Não. Agora, no começo do mês, a responsável pela clínica me ligou novamente. Só que para me informar que a minha mãe havia falecido. Providenciei tudo para o seu enterro. Tudo que precisou eu providenciei. Porém, pedi para que uma secretária cuidasse de tudo. Pois eu não quis e não queria mesmo me envolver com nada. Com nada. Minha esposa quis saber como eu me sentia naquele momento. Porque com a minha mulher, obviamente, eu comentava, eu falava. E a única coisa que eu pude responder para minha mulher foi que eu me sentia aliviado. Não por desejar que ela morresse, mas pelo menos eu sabia que ela não estava mais sofrendo. E isso aí para mim bastava. Esse foi o único sentimento que eu consegui sentir. O único sentimento que eu consegui ter, manifestar por minha mãe. Uma pessoa que, na verdade, nunca significou nada para mim. Não foi minha mãe. Não foi. E por pouco não desgraçou a minha vida, pois se fosse por ela, hoje eu, por certo, não estaria escrevendo essa carta. Quem sabe já teria morrido pelas ruas. Quem sabe teria me tornado um bandido, um assassino, estivesse atrás das grades e não ocupando um cargo numa diretoria de uma grande empresa. Eu precisava escrever essa carta como assíduo seguidor das histórias narradas pelo Eli Correia aqui no canal YouTube. E dizer que você poderia ter tido um filho de verdade ao seu lado, se você também tivesse sido uma mãe de verdade, coisa que você não foi. Mãe. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Nem na hora da sua morte consegui te perdoar. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.